Oi pessoal, eu me chamo João Pedro e hoje nós estamos participando de um projeto muito lindo que é de iniciativa do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor lá de Itajubá, em Minas Gerais. O projeto consiste em termos essas conversas sobre histórias do Chico que nos emocionam tanto e nos trazem tantas reflexões evangélicas. Então, vamos lá. Pessoal, em 12 de janeiro de 1990, o Chico deu um depoimento muito interessante que está lá no Mandato de Amor. Ele disse que havia ocorrido um fato muito peculiar com ele. Ele estava no quarto, dormindo, quando percebeu uma presença ali que foi uma surpresa maravilhosa, quando ele reconheceu que se tratava de um amigo muito querido, o Dr. Inácio Ferreira. O Chico disse que foi logo exclamando: "Doutor, que alegria rever o senhor", disse que quase foi às lágrimas de emoção. O Chico contou que queria conversar com ele, saber como havia sido a passagem para o plano espiritual, se ele já havia reencontrado outros amigos deles. Disse que queria saber tintim por tintim. O doutor Inácio logo respondeu que eles não teriam tempo para essa conversa, porque ele tinha ido buscar o Chico para uma providência urgente. Eles precisariam ir à casa do Dr. Inácio para o Chico conversar com a esposa dele, que ainda estava encarnada, Dona Maria Aparecida. O Chico ficou assustado e falou: "Mas, Dr. Inácio, o senhor deve estar doido." Explicou que ele não podia sair aquela hora, falou sobre estar velho, com o corpo cansado, com vários problemas na saúde, e falou também que a casa do Dr. Inácio ficava do outro lado de Uberaba. O Dr. Inácio respondeu: "Chico, não se preocupe com isso, porque você estará sob nossos cuidados. O fato é que precisamos ir até lá. No trajeto eu te explico por quê. Vamos, Chico, me dá o braço." O Chico contou que quando ele encostou no Dr. Inácio, ele se sentiu muito leve e que o corpo já não pesava mais. Disse que se sentiu animado por uma força levemente eletrizante e que ficou muito disposto para a caminhada. O Chico levantou e quando ele levantou, ele percebeu que o Dr. Inácio já havia alcançado o estágio de autoluminosidade e viu pequenas irradiações brilhantes em todo o corpo dele. Então, eles foram. Ele disse que quanto mais eles se locomoviam, mais rapidamente eles iam, e que eles dois deslizavam a meio palmo do chão. Diz que entre a casa dele e a do Dr. Inácio havia uma distância muito grande, mas que em poucos minutos eles atravessaram toda a Uberaba. No meio do caminho, o Chico falou para ele: "Meu Deus, o que é que a Dona Maria Aparecida vai pensar de mim? Isso não é hora de visitas, Dr. Inácio." Ele apenas respondeu: "Você precisa conversar com ela, Chico. Ela já deve estar desperta pelos amigos espirituais." Quando o Chico finalmente chegou, a Dona Maria ficou realmente espantada com a visita dele aquelas horas, porque o Chico nunca havia ido até a casa deles. Eles se sentaram na sala e conversaram sobre a recente partida do Dr. Inácio. Mas só o Chico via ele. Ela não conseguia nem registrar nem perceber a presença dele ali. Ela lamentou muito para o Chico a perda do marido. E depois de alguns minutos de conversa, o Chico disse para ela, pausadamente, de acordo com as instruções que tinha recebido do Dr. Inácio. O Chico disse assim: "Dona Maria, o que eu tenho a te dizer é que o Dr. Inácio está aqui, ele está presente aqui te pedindo paciência. Ele me pede para lhe dizer que a vida continua e que ele está firme nos propósitos de servir. Ele continua à frente dos trabalhos junto ao sanatório, com planos para o futuro. A senhora me perdoe se lhe disser algo menos agradável, mas ele está aqui me pedindo para lhe dizer que, pelo amor de Deus, não doe os livros da biblioteca dele." Ela respondeu que nenhum livro havia sido doado, mas quando ela disse isso, o Dr. Inácio olhou para o Chico e falou que ela estava sim doando os livros dele e que provavelmente ela estava encobrindo isso porque ela tinha doado com muito carinho. Mas ele pediu para o Chico dizer para ela que ele ainda precisava muito daquela biblioteca e que ele queria que ela ficasse conservada em casa até o dia em que ele pudesse transferir ela para o sanatório. Aos poucos, ela foi percebendo a presença espiritual do marido desencarnado ali, até que perguntou ao Chico: "Mas Chico, somente eu poderia saber disso, como é que você está me contando essas coisas?" Então o Chico explicou que era o Dr. Inácio que estava ali falando. Conversaram mais um pouco e se despediram. Já no caminho de volta, o Dr. Inácio pediu ao Chico o favor de logo pela manhã
às 7h30, telefonar a Dona Maria a fim de contar para ela o ocorrido da noite. Ele explicou que o Dr. Bezerra de Menezes tinha considerado a necessidade de que o encontro espiritual não fosse registrado pela memória corporal da Dona Maria. O Dr. Inácio também explicou que ela havia recebido dos amigos espirituais uma carga magnética muito forte de esquecimento, mas que ela tinha guardado no coração e na memória espiritual todos aqueles instantes. Por isso era tão importante que o Chico fizesse essa ligação. Quando eles chegaram de volta à casa do Chico, o Chico ficou muito assustado, porque parecia que tinha alguém dormindo na cama dele. Então ele perguntou: o que é isso, doutor Inácio? Como é que pode ter alguém deitado na minha cama? O doutor Inácio respondeu: não tem ninguém deitado lá, Chico. Pode ficar calmo e confiar em mim. Não tem ninguém na sua cama. O Chico contou que vagarosamente ele foi se deitando, se recostando em cima daquele corpo, que ele sentiu como se uma mão estivesse entrando numa luva e que nesse processo ele sentiu um frio muito grande durante o encaixe e somente nesse momento ele percebeu que na verdade ele estava voltando para o próprio corpo físico dele. Ele disse que quando ele entendeu o que tinha acontecido, ele ficou tão assustado, tão perplexo que ele acabou despertando. Quando olhou, já não via mais o Dr. Inácio e os primeiros raios de sol já estavam invadindo o quarto dele. Com a visão do corpo físico, ele não conseguiu mais ver o Dr. Inácio, mas ele conseguiu ouvir a voz dele que dizia: até a próxima, Chico. Não posso ficar mais. Não se esqueça de telefonar para Maria Aparecida às 7h30, tá bem? Disse isso e partiu. Quando o Dr. Inácio foi embora, ainda marcavam 6h30 da manhã. E nisso, o Chico não dormiu mais. Acordou chorando, lembrando do amigo. A colaboradora da casa do Chico viu ele acordando tão cedo e perguntou: ainda é muito cedo, seu Chico. O que é que o senhor está fazendo de pé assim e ainda chorando, meu Deus do céu? O Chico olhou para ela e explicou: minha nega, eu estou vindo da casa do Dr. Inácio. Tive com ele a noite toda numa visita à Dona Maria. O Chico contou que ele percebeu que ela pensou em silêncio na distância da casa do Dr. Inácio e que o Chico tinha ficado doido. Depois de passada a emoção daquelas lembranças, o Chico esperou das 7h30 e ligou para Dona Maria Aparecida, que atendeu com muita surpresa, e eles conversaram longamente sobre o que tinha acontecido.